Olá, nós vamos abordar agora sobre compras. Você se considera um bom comprador? Você sabe realmente comprar? Para isso, reflita. Existe alguma coisa que você comprou e que se arrependeu? Ou existe algo que você tenha comprado e depois você simplesmente tenha guardado, seja numa gaveta, em cima do guarda-roupa, num local qualquer e que você nunca mais utilizou e que você percebe que jogou o dinheiro fora? Henry Ford dizia: em muitos casos, não é o custo que determina o preço de venda, mas o inverso. O preço de venda necessário determina qual deve ser o custo. Qualquer economia resultado em redução de custos de compra, que é uma parte de despesa de operação de uma indústria, é 100% lucro. Os lucros das compras são líquidos. Assim, através das palavras de Henry Ford, nós podemos identificar a importância do setor de compras para uma organização. Como ele disse, qualquer economia que esse setor faça vai ser 100% lucro. Embora no nosso dia a dia nós saibamos realizar compras, mas ainda assim precisamos apontar algumas características do conceito de compra que irá servir de base para o gestor dessa área. Assim podemos dizer que comprar significa procurar e providenciar a entrega de materiais na qualidade especificada, no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento, a manutenção ou ampliação da empresa. Ainda podemos apontar como conceito de compra como a função responsável pela obtenção do material no mercado fornecedor interno ou externo, através da mais correta tradução das necessidades em termos de fornecedor requisitante. É ainda a unidade organizacional que, agindo em nome das atividades requisitantes, compra o material certo, ao preço certo, na hora certa, na quantidade certa e da fonte certa. Vemos, portanto, que o responsável por esse setor ou pela atividade de compra não pode errar. Mas o que é esse material certo? Podemos dizer que é o material comprado que está de acordo com o solicitado. Parece simples, mas na prática existem alguns complicadores. Descobrir eventuais discrepâncias entre as cotações de um fornecedor e as especificações da requisição de compras é uma tarefa muito importante. Conhecer, portanto, bem o produto que está sendo comprado para poder fazer essa verificação é uma característica de um bom comprador. Outra é reconhecer em uma eventual alternativa de cotação uma economia de custo potencial ou a ideia de melhoria do produto. Portanto, apesar da empresa solicitar uma determinada compra, o gestor dessa área pode e deve, quando possível, identificar alternativas que tragam economia para essa empresa. Como nós vimos na fala de Henry Ford, qualquer economia com a redução de custos realizada pelo setor de compra é 100% lucro para a empresa. Também esse gestor deve ter habilidade para encaminhar aos setores requisitantes ou técnicos da empresa essas sugestões. Ele precisa, logicamente, conhecer essa eventual alternativa, mas ele precisa repassar isso para o setor requisitante, pois não cabe a ele a decisão em comprar ou não comprar. Toda vez que uma requisição não for suficientemente clara, o comprador deverá solicitar esclarecimento ou, se for o caso, devolvê-la a fim de que seja preenchida corretamente e de maneira que transmita exatamente o que se deseja adquirir. Lembre-se, o gestor dessa área é responsável pelas compras. Se ele comprar algo que não estava especificado porque ele não conseguiu entender o que se queria, ele assumirá todo o ônus. Para evitar isso, portanto, toda vez que alguma informação não for clara, ele deve obrigatoriamente procurar o setor requisitante para tirar essas dúvidas.
Nas grandes empresas, existe um setor chamado de pesquisa e análise de compra que é subordinado ao setor de compra. A função dele é calcular o chamado preço objetivo. O cálculo desse preço objetivo é feito baseado-se no tempo de execução do item, na mão de obra direta, no custo da matéria-prima com a mão de obra média do mercado, e a esse valor deve-se acrescentar um valor pré-calculado de mão de obra indireta. Ao valor encontrado, deve-se somar o lucro. Todos esses valores podem ser obtidos através dos valores médios do mercado e do balanço de demonstrações do lucro e perdas dos diversos fornecedores. Algumas situações podem ocorrer após ser encontrado o preço objetivo. Por exemplo, podemos encontrar um preço muito mais alto do que o preço objetivo. Lembrando, esse preço objetivo, em resumo, ele é o preço-alvo, aquele preço que a empresa considera como justo para que ela possa comprar as mercadorias ou os produtos que ela utilizará. Mas na cotação desse preço, no cálculo desse preço, ela pode se deparar com essa situação. Encontrou um preço muito mais alto do que o seu preço objetivo. E aí, o que fazer? Bem, nessas circunstâncias, eventualmente, o comprador poderá chamar o fornecedor e solicitar esclarecimentos ou uma justificativa do preço mais elevado. O fornecedor ou está querendo ter um lucro excessivo, ou possui sistemas onerosos de fabricação ou mau sistema de apropriação do custo. É interessante notar aqui que essa conversa com o fornecedor ajuda muito a empresa e ao próprio fornecedor. Ele não pode ser descartado só porque o preço está mais alto, mas entender o porquê desse preço mais alto pode ser uma maneira da empresa que está adquirindo e da empresa que está fornecendo chegarem a um acordo e até mesmo identificar alguns problemas e solucioná-los. Uma outra situação seria o inverso, o preço muito mais baixo que o preço objetivo. Parece lógico, ora, se o preço está muito mais baixo, vou comprar, mas isso também é um sinal de alerta. O menor preço não significa, hoje em dia, que isso seja o melhor negócio. Se o preço do fornecedor for muito baixo, isso pode estar ocorrendo por dois motivos. O primeiro, o fornecedor desenvolveu uma técnica de fabricação tal que conseguiu diminuir seus custos. Aí ótimo, tudo bem, é uma situação positiva para ambos. Mas pode acontecer a seguinte situação: o fornecedor não soube calcular os seus custos e nessa circunstância dois problemas podem ocorrer. Ou ele não descobre os seus erros e fatalmente entrará em dificuldades financeiras com possibilidade de interromper o seu fornecimento, e aqui é ruim para o comprador, pois se não tiver um contínuo abastecimento, isso irá prejudicar a sua produção ou as suas vendas. A segunda situação é que ele pode descobrir o erro e então solicita um reajuste de preço, que na maioria das vezes poderá ser maior do que o segundo preço na concorrência original. E aí, novamente, o consumidor ou o comprador terá prejuízo. Lembre-se que quando uma empresa realiza uma compra, ela não realiza essa compra uma única vez. Essa compra torna-se constante, principalmente no caso das indústrias, cujo seu processo de fabricação não para, ela deve garantir um suprimento e um ressuprimento de materiais para manter essa produção em funcionamento, em continuidade. Assim, a interrupção por conta de falta de produto ou de uma elevação do preço desse produto, dessa matéria-prima, que leve a empresa a buscar um outro fornecedor, pode gerar um lapso de tempo que compromete a produção. Assim, podemos chegar a algumas conclusões sobre o preço certo. Se o preço for muito mais baixo que o preço objetivo, o fornecedor deve ser chamado a fim de prestar esclarecimento. Deve-se sempre partir do princípio fundamental de que toda empresa deve ter lucro, evidentemente um lucro comedido, e que, portanto, não nos interessa
que qualquer fornecedor tenha prejuízo. Se a empresa não tiver condições de determinar esse preço objetivo, pelo menos o comprador deve abrir a concorrência tendo uma ideia de que vai encontrar pela frente. Nessas circunstâncias, ele deve tomar como base ou o último preço, ou se o item for um item novo, deverá fazer uma pesquisa preliminar de preço. Hora certa. O desenvolvimento industrial atual e o aumento cada vez maior do número de empresas de produção em série toma o tempo de entrega ou os prazos de entrega, um dos fatores mais importantes no julgamento de uma concorrência. As diversas flutuações de preços do mercado e o perigo de estoques excessivos fazem com que o comprador necessite coordenar esses dois fatores da melhor maneira possível, a fim de adquirir na hora certa o material para a empresa. Então vejo que outro fator importante é a questão do tempo. Eu posso ter um fornecedor que me garanta que vai entregar o meu produto, a minha matéria-prima, em um determinado momento. Mas e se ele não fizer? Toda a minha programação de produção ou minha programação de vendas é feita com base no suprimento que eu recebo. Se esse suprimento ocorre alguma falha, ou seja, alguma quebra, eu acabo comprometendo a minha produção ou a minha venda, gerando prejuízo. Conhecer, portanto, esse momento em que os produtos serão entregues e garantir com que isso ocorra é fundamental para o desenvolvimento de bons negócios da empresa. Quantidade certa. A quantidade a ser adquirida é cada vez mais importante por ocasião da compra. Até pouco tempo atrás, aumentava-se a quantidade a ser adquirida, objetivando melhorar o preço. Em outras palavras, procurava-se ter um grande estoque para que você pudesse vender mais à frente. Entretanto, outros fatores como o custo de armazenagem, que nós já analisamos bastante, capital investido em estoque, gerando a imobilização de capital, fizeram com que maiores cuidados fossem tomados na determinação da quantidade certa ou na quantidade mais econômica a ser adquirida. Para isso, foram deduzidas fórmulas matemáticas, nós já estudamos algumas, objetivando facilitar a determinação da quantidade a ser adquirida. Conhecer qual é essa quantidade ou um valor próximo dessa quantidade ideal é fundamental para a empresa, pois isso vai possibilitar a ela uma redução dos seus custos. Novamente, quanto menor o custo, maior o lucro dessa organização. Um estoque muito elevado gera custo para a empresa, custo com armazenagem, com seguro, e também tem a questão da imobilização do capital, ou seja, aquele dinheiro que está empregado naquele material que ainda vai ser produzido ou naquele produto que ainda vai ser vendido, poderia estar sendo usado pela empresa para gerar mais dinheiro, mas ele está, como o nome diz, imobilizado, parado. Enquanto ocorre essa imobilização, esse capital não gera nenhum ganho para a empresa. Isso deve ser, portanto, evitado. Fonte certa. De nada adiantará o comprador saber exatamente o material a adquirir, o preço certo, o prazo certo, a quantidade certa, se não puder encontrar uma fonte de fornecimento que possa agrupar todas essas necessidades. Ou seja, alguém que possa fornecer para a empresa o material que ela precisa ao preço certo, ao prazo certo, na quantidade certa. A avaliação dos fornecedores e o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento são fatores fundamentais para o funcionamento de compras. Devido a essas necessidades, o comprador, exceto o setor de vendas da empresa, é o elemento que mantém e deve manter o maior número de contatos externos na busca cada vez mais intensa de ampliar o mercado de fornecimento. Um bom comprador, portanto, deve ter vários fornecedores em vista, ou seja, o seu cadastro de fornecedores deve ser bem amplo, pois se algum deles, por qualquer motivo, não puder atender à solicitação da empresa, imediatamente ele tem como substituí-lo.